Damn Reincarnation, capítulo 66. O túmulo 2. Embora Eugene tenha cuspido essa demanda, o Cavaleiro da Morte não cumpriu sua ordem. Em vez disso, emitiu um brilho hediondo e sinistro, mas a raiva e a intenção assassina que Eugene vazou em troca não foram menores em comparação. Enquanto projetava sua hostilidade, Eugene correu para a frente. Pensamentos sobre os quais ele não queria pensar continuavam rolando dentro de sua cabeça. Ele ficava imaginando algumas ideias verdadeiramente sinistras e perturbadoras. Não, ele não estava apenas imaginando coisas. Afinal, a prova não estava bem na frente dele? Este lugar era o túmulo de Hamel. Cavaleiros da Morte eram feitos dos cadáveres de guerreiros mortos. Ressentimento, raiva e ódio. Almas que foram encharcadas por esses tipos de emoções se recusavam a deixar este mundo, mesmo depois de terem morrido, e permaneciam presas em seus cadáveres. A maioria dos mortos-vivos eram criados a partir da tentação desses tipos de almas. Em troca de conceder seus desejos, essas almas se sacrificariam ao seu contratante e se tornariam escravas. Almas que se recusaram a deixar este mundo nunca rejeitariam tal oferta. Seu amargo ressentimento os forçaria a aceitar o acordo, mesmo que isso significasse se tornar um escravo pelo resto de sua existência, e nunca mais poder reencarnar. Embora os Liches geralmente fossem magos insanos que se transformaram em mortos-vivos, um Cavaleiro da Morte era uma alma corrompida que escolheu permanecer na Terra, mesmo depois de morrer. Um Cavaleiro da Morte era algo que havia desistido de todas as dignidades que os seres vivos deveriam possuir, e sacrificado tudo o que tinha por vingança. Por causa disso, eles não tinham como não ser fortes. Eugene estava bem ciente do quão aterrorizante e terrível poderia ser o poder que eles obtiveram usando sua alma como garantia. Mas o que estava acontecendo ali? Hamel. O Cavaleiro da Morte estava alegando que seu nome era Hamel. Você está mesmo dizendo que é Hamel? Maldito insano. Parecia que tinha perdido completamente a cabeça depois que faleceu. Eugene não tinha dúvidas sobre o fato de ser Hamel. Em primeiro lugar, não havia espaço para ele duvidar de si mesmo. O Rei Espírito do Vento, Tempest, confirmou que a alma de Eugene era anteriormente de Hamel. Mesmo sem a confirmação de Tempest, não havia razão para duvidar desse fato. Se Eugene não era Hamel, então quem poderia ser? Sua memória, experiências e tudo mais se encaixam perfeitamente em sua identidade. No entanto, a alma de Eugene pode ter pertencido a Hamel, mas seu corpo não. Aquela constituição corporal era igualzinha à de Hamel. Seus hábitos, não há nenhum. Bem, é verdade que eu não tinha nada disso. Embora não fosse estranho que alguém desenvolvesse um ou dois hábitos que se revelariam durante uma batalha, durante sua vida anterior, Hamel apagou intencionalmente todos os que tinha. Ele não teria sido capaz de ficar mais forte se tivesse mantido seus hábitos estabelecidos. Ele também não seria capaz de sobreviver em Helmut, e não teria a menor chance de superar Vermouth. Sob motivações tão prementes, ele havia apagado todos os hábitos que não lhe serviam de nada. Como tal, Eugene não poderia dizer a identidade desse cara apenas olhando para ele assim. Embora parecesse certo que este era um Cavaleiro da Morte formado por alguma pobre alma, isso por si só não era suficiente. Seu rosto, Eugene precisava ver seu rosto. Se eles realmente transformaram meu cadáver em um morto-vivo, colocando outra alma lá. Se fosse esse o caso, então toda essa raiva e intenção assassina que Eugene sentia não iriam simplesmente embora. Aquela coisa era seu corpo. O corpo de sua vida anterior. O corpo para o qual Siena, Anise, Moron e Vermouth construíram meticulosamente um túmulo e o sepultaram. Que maldito arrombado! Bum! Eugene saltou no ar e torceu seu corpo. Te colocou. Seu manto ondulava. À medida que o espaço interno se abria, os cabos de inúmeras armas se projetavam dele. De todas essas armas, Eugene agarrou 2 punhos de espada. Nesse corpo? Swoosh! As 2 espadas que Eugene segurava em cada mão foram empurradas para baixo. Embora o Cavaleiro da Morte tivesse 2 espadas descendo em direção à sua cabeça em um piscar de olhos, ele não entrou em pânico. Em vez disso, habilmente torceu o corpo para sair das trajetórias das espadas, e depois estendeu a mão para Eugene.
Uma mão que estava coberta por uma luva preta avançou direto para ele. Eugene cerrou os dentes com força e bloqueou o ataque com as duas mãos. Bum! As chamas azuis em volta das mãos de Eugene explodiram. Ele tem um escudo de mana, Eugene percebeu. Estritamente falando, o poder que os Cavaleiros da Morte e os Magos Negros usavam não era mana, mas sim poder demoníaco. No entanto, a maneira como o usavam não era diferente da mana. O denso poder demoníaco havia sido enrolado ao redor do corpo do Cavaleiro da Morte para formar um escudo. Depois que Eugene conseguiu afastar o Cavaleiro da Morte para longe, ele retraiu as mãos enrijecidas. Esse oponente não era algo com o qual pudesse competir em termos de força. Não importa quão bem Eugene fosse capaz de controlar sua mana, ou quão efetivamente ele pudesse amplificá-la usando a fórmula do Anel de Chamas, o fato de que apenas 6 anos se passaram desde que Eugene começou a treinar, sua mana permanecia inalterado. Era natural que ele não pudesse competir com este Cavaleiro da Morte à sua frente em termos de força. Eugene lembrou a si mesmo. Eu também não sei nada sobre esse cara. Há quanto tempo aquele Cavaleiro da Morte estava protegendo o local? O primeiro pensamento que veio à mente foi que ele tinha que ter sido criado por Amelia Merwin. Ela abriu o portão para este túmulo 6 anos atrás, entrou. E então fez um Cavaleiro da Morte do cadáver de Hamel. Como a alma de Hamel não ficou presa em seu corpo, deve ter enfiado uma alma diferente lá. Se esse realmente fosse o caso, isso tornava ainda mais improvável que Eugene fosse capaz de derrotar esse Cavaleiro da Morte. Como um Cavaleiro da Morte feito por uma maga negra do calibre de Amelia Merwin, tinha que ser pelo menos tão forte quanto o patriarca do clã Lionheart, Gilead, ou um capitão dos Cavaleiros Leão Negro. Usando sua lógica, Eugene só conseguiu chegar a essa conclusão. No entanto, não tinha intenção de recuar. E daí se o Cavaleiro da Morte era forte? Fush! As chamas que cobriam Eugene ficaram ainda mais intensas. Enquanto explodia sua mana sem restrições, Eugene enfiou a mão em seu manto. Hush! A mão do Cavaleiro da Morte tentou agarrar Eugene mais uma vez. Eugene imediatamente evitou com um teleporte, reaparecendo atrás da criatura. A arma que puxou em seguida foi um machado gigante. Quando Eugene retirou o machado de dentro de seu manto, girou o corpo. Mas quando desferiu seu golpe, não foi capaz de enviar o Cavaleiro da Morte voando como esperava. No momento em que o machado tocou seu corpo, a espada do cavaleiro entrou em ação. Shhh! O grande machado foi cortado exatamente no meio. Eugene imediatamente largou o machado e deu meio passo para trás. A mão de Eugene já estava alcançando seu manto. O que tirou em seguida foi uma espada larga, que era ainda maior que o machado anterior. Eugene ergueu a espada sobre a cabeça e a desceu no elmo do Cavaleiro da Morte. Embora Eugene possa ter dado um passo para trás, o Cavaleiro da Morte se recusou a retribuir. Em vez disso, avançou e balançou sua espada. Cac-crac! A espada larga imediatamente se despedaçou. Eugene nunca tinha visto um ataque como esse que pudesse destruir tão facilmente a arma de um oponente. Eugene examinou a maneira como o Cavaleiro da Morte estava brandindo sua espada. Embora parecesse ter apagado intencionalmente seus hábitos, desde a aparência ao empunhar uma espada até a alocação de sua mana e o poder de sua espada de força, essas coisas não eram hábitos, mas parte de suas habilidades básicas. Esse tipo de coisa não poderia ser descartado, mesmo que você quisesse. É semelhante, admitiu Eugene. Ele não podia negar. Os movimentos do Cavaleiro da Morte se assemelhavam aos de Hamel. Mas eram apenas seus movimentos, nada mais. Esse cara na frente dele não era Hamel. Eugene ficou mais uma vez tranquilo quanto a essa verdade. Seu manto tremeu ruidosamente quando, no meio de tudo isso, Eugene abaixou sua postura. O Cavaleiro da Morte instintivamente sentiu sua aproximação, então se virou e ergueu sua espada. Bum! O ataque desencadeado por baixo do manto de Eugene foi um choque. No entanto, o poder demoníaco do Cavaleiro da Morte nem foi abalado. Em vez disso, seus olhos brilharam por trás de sua espada erguida. Eugene puxou uma lança e a segurou com as duas mãos enquanto a brandia em direção ao Cavaleiro da Morte. Rapaz, parece que você é bom em manejar várias armas. O Cavaleiro da Morte falou. Rapaz! Eugene bufou e abaixou os joelhos. Se você está tentando me imitar, então faça direito.
Eugene o criticou. Hamel nunca usaria palavras mansas como essa. Eu não disse para você tirar o capacete? O Cavaleiro da Morte respondeu. Não há motivo para eu fazer isso. Acho que gostava mais quando você ficava calado. Se o Cavaleiro da Morte ia alegar que seu nome era Hamel, então deveria parar de falar tão educadamente. Desde quando era jovem, e mesmo quando envelheceu, até o dia em que morreu, Hamel nunca havia falado com tanta educação. Chique. A lança avançou. Não, parecia que tinha sido empurrada para a frente. Tinha sido uma finta. Mas os movimentos enganosos da ponta oscilante da lança enquanto era puxada para frente e para trás, não podiam ser descartados como um simples truque. O impulso óbvio da ponta da lança poderia transformar instantaneamente o falso em real, a qualquer momento. O Cavaleiro da Morte não mostrou nenhuma reação. Apenas recuou um pouco para sair do alcance da lança. Assim que a distância entre eles foi aumentando, o corpo de Eugene entrou em marcha. As chamas azuis em volta da lança emitiram um brilho forte. Cada vez que a lança tremia, faíscas se espalhavam. A fórmula do anel de chamas então transformou cada uma dessas faíscas em um feitiço. Correntes de chamas perfuraram o ar junto com sua lança. Crack! As correntes que estavam prestes a envolver o corpo do Cavaleiro da Morte foram cortadas por um raio de luz escuro, mas esse ataque não conseguiu bloquear a lança. No momento da colisão, a trajetória da lança se desviou. Nas mãos de Eugene, a lança reta era capaz de se mover com flexibilidade e liberdade. Isso transformou uma lança comum em uma víbora mortal. Com suas presas bem abertas, a víbora atingiu o Cavaleiro da Morte. Pang! O escudo de mana do Cavaleiro da Morte flutuou, mas o único golpe não foi suficiente para empurrá-lo para trás. Embora Eugene tivesse conseguido golpeá-lo com firmeza, o golpe ainda era muito leve. A força de Eugene era insuficiente para jogar seu oponente para longe. No entanto, Eugene fez isso para confirmar algo com seus próprios olhos. A técnica que Eugene usou para manusear sua arma era algo que pertencia a Hamel. Se o Cavaleiro da Morte estava alegando ser Hamel, então precisava pelo menos ser capaz de ver e entender essa técnica. Rapaz, sua habilidade é incrível, elogiou o Cavaleiro da Morte. Eugene zombou. Eu disse para você calar a boca. O Cavaleiro da Morte estava agindo como se nada tivesse acontecido naquele momento. Assim que foi mordido pela víbora, recuou para trás para que o ataque não pudesse perfurar mais fundo. Sua técnica também era sofisticada e habilidosa. No entanto, isso não era suficiente para o Cavaleiro da Morte poder reivindicar sua identidade como Hamel. Mesmo que tenha conseguido recuar do golpe, ainda fez seus ossos vibrarem. Mas então, algo quebrou. Eugene olhou para a lança quebrada em suas mãos. Foi por causa da espada do Cavaleiro da Morte. Seu ataque foi apenas uma simples estocada sem sutileza, mas foi forte e rápido o suficiente para quebrar sua lança. Agora, o cavaleiro não tinha intenção de recuar mais. Uma aura demoníaca viciosa encheu a sala. Sacudindo a pressão que estava apertando todo o seu corpo, Eugene enfiou as mãos dentro do manto. Que pena, murmurou o Cavaleiro da Morte. De repente, ele apareceu bem na frente de Eugene, sua espada balançando para frente em uma barra negra de luz. Era impossível ler qualquer emoção em seus olhos, mas as palavras cuspidas por sua voz rouca tornaram óbvia a opinião do Cavaleiro da Morte. O rosto de Eugene não estava mais contorcido em uma carranca. Tendo ido muito além do ponto de ebulição da raiva e intenção assassina, seu rosto endureceu em uma máscara fria. Então, no momento seguinte, a espada de força de Eugene separou a escuridão do Cavaleiro da Morte. Aconteceu em um instante, e o Cavaleiro da Morte ficou parecendo que não conseguia entender o que acaba de ocorrer. Isso era apenas natural. Seu corte chegou perto de cortar a garganta de Eugene, mas de repente não conseguiu fazer contato. Era como se sua espada tivesse sido torcida para o lado. No entanto, não havia razão para a da espada fazer isso. Com a força de Eugene, ele não deveria ter conseguido afastar a espada do Cavaleiro da Morte. O que você acabou de fazer? O Cavaleiro da Morte perguntou. Você não sabe? Eugene cuspiu em uma voz que não tinha nenhum traço de diversão. Isso prova que você não é Hamel. Esta era uma aplicação de mana que tinha sido capaz de surpreender até mesmo uma arquimaga como Sienna. Embora sua afinidade com mana também fosse excelente,
No que Hamel realmente se destacava era seu controle de mana. Ele pode não ser bem versado em magia, mas em sua vida anterior, Hamel ainda era extremamente bom em manipular sua mana. O corpo de Hamel não era tão forte quanto o de Moron. Ele não era tão completo quanto o Vermouth. Também não sabia como usar magia ou poder divino. No entanto, Hamel conseguia se mover como queria no campo de batalha. A razão pela qual ele foi capaz de enfrentar o ataque do enorme Kamashi de frente e perfurá-lo foi... "Ah, parou?" O Cavaleiro da Morte perguntou enquanto olhava para a posição de sua espada desviada. É claro que não foi apenas a parar. No momento em que o ataque e o contra-ataque colidiram, naquele instante, Eugene sincronizou uma onda de mana composta de espada de força junto com seu contra-ataque, para que todo o poder de sua espada de força explodisse no momento em que seus ataques se encontrassem. Que pesado! Eugene ignorou a dor latejante em seu braço. Ele também podia sentir o gosto de sangue no fundo de sua garganta. Embora definitivamente tivesse acertado o tempo perfeitamente, era impossível para ele ter lidado com um ataque tão forte sem problemas. Escondendo todos os sinais disso, Eugene circulou as estrelas girando em torno de seu coração ainda mais rápido. Bang! 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 Incontáveis estrelas explodiram e se reformaram no círculo formado por suas estrelas originais. Bang! Uma espada envolta em chamas azuis colidiu com a escuridão, mas ele não conseguiria sustentar tal luta por muito tempo. Como Eugene resistiu ao desejo de ofegar, atacou o Cavaleiro da Morte com um golpe após o outro. O cavaleiro se defendeu enquanto apontava para um contra-ataque, mas sua espada não conseguia se mover como desejava. Eugene não permitiria que isso acontecesse. Se a criatura tentasse brandir sua espada, Eugene o apunhalava por baixo. Se tentasse estocá-lo, ele o cortava de cima, e se tentasse cortá-lo, ele o acertava de lado. Eugene era capaz de ler os ataques do Cavaleiro da Morte e fazer o primeiro movimento todas as vezes. No entanto, parecia que os ossos de Eugene estavam se estilhaçando, e seus músculos estavam sendo dilacerados. Então, mesmo esse corpo talentoso não poderia resistir a tal abuso. Mas isso não importava, porque Eugene já havia sido capaz de lutar tão bem com um corpo que estava em muito pior estado do que este. Enquanto ainda estivesse consciente e com a cabeça limpa, ainda poderia se mover. Ainda poderia lutar. Mais importante ainda, Eugene precisava tirar aquele capacete e ver seu rosto. Se o cavaleiro se recusasse a tirá-lo, Eugene só precisaria quebrá-lo. Mesmo que o rosto revelado por causa disso não fosse o de Hamel, Eugene ainda planejava matar o Cavaleiro da Morte. A revelação não mudaria nada. O fato de ser um Cavaleiro da Morte era motivo mais que suficiente para matá-lo. Além disso, como essa coisa ousa se trancar em meu túmulo, agindo como se fosse o dono, sentado na frente desta porta, bloqueando esta passagem, e até se atreveu a chamar-se de Hamel? Sério mesmo? O Cavaleiro da Morte grunhiu. Ele estava sendo empurrado para trás. O corpo e os pés do Cavaleiro da Morte estavam deslizando lentamente para trás. A espada que não podia empunhar como desejava, estava apenas servindo como um obstáculo para ele. Os movimentos do cavaleiro estavam agora completamente sob o controle de Eugene. Não importava o quão mais forte o Cavaleiro da Morte fosse comparado a Eugene. As habilidades de Eugene excediam sua força, e ele era incapaz de brandir sua espada de uma maneira que realmente tirasse vantagem de sua força. Eugene estava dançando na ponta de uma lâmina. Ele estava explodindo com um ataque após o outro, mas ainda não foi capaz de infligir nenhum ferimento fatal ao Cavaleiro da Morte. Em primeiro lugar, os ferimentos não significavam nada para um morto-vivo. E com o forte poder demoníaco que esta criatura possuía, quaisquer feridas que recebesse eram curadas imediatamente. Preciso acabar com isso de uma vez, pensou Eugene desesperadamente. Ele não estava prestando mais atenção à sua respiração. Em vez disso, todo o seu foco estava concentrado nos ataques. Contra-ataque, cuidado com a espada, depois reclina a parte superior do corpo. O escudo de mana enrolado no corpo de Eugene estava ficando cada vez mais fraco. Toda a mana em erupção de sua fórmula do Anel de Chamas estava sendo infundida em sua espada. Felizmente, ele estava usando a espada da tempestade, Winneth. Seu vento trabalhou bem, junto com suas chamas. Squeal!
A espada de Eugene guinchou quando colidiu com a armadura do oponente, levando o Cavaleiro da Morte a recuar em alarme. O Cavaleiro da Morte não era Hamel. Suas habilidades eram muito inadequadas, e seu instinto de batalha estava em falta. Mesmo que exibisse uma força exagerada, ainda não conseguia controlar esse poder adequadamente. Eugene percebeu algo. Em primeiro lugar, você. O corpo de Eugene deslizou para o lado, evitando uma estocada simples e óbvia. A estocada do Cavaleiro da Morte foi apenas um simples ataque em linha reta. Embora houvesse velocidade suficiente para dar grande poder, isso era tudo o que havia nela. Então a explosão do poder demoníaco infundido na espada quase engoliu Eugene. Pouco antes de Eugene usar o teleporte para longe, pisou forte no chão com o pé. Push! O chão derreteu em lama com a consistência pegajosa de cola e engoliu os pés do Cavaleiro da Morte. Embora fosse o que parecia, a lama grudenta foi realmente desintegrada no momento em que tocou o poder demoníaco do Cavaleiro da Morte. Mas só esse atraso era suficiente. Contanto que fosse capaz de ocupar a atenção do Cavaleiro da Morte por alguns momentos, a distração provou ser eficaz. Não é um espadachim. Embora parecesse ser capaz de manusear sua espada muito bem, a esgrima do Cavaleiro da Morte era tão grosseira que era difícil acreditar que fosse capaz de atuar como um Cavaleiro da Morte. Eugene podia admitir que tal esgrima seria capaz de receber elogios por sua força, não importa onde fosse. No entanto, não havia como se comparar a de Vermouth apenas com esse nível de esgrima. 300 anos antes, entre todos os cavaleiros que o seguiram até Helmut, não havia um único cuja esgrima fosse pior em comparação com a do Cavaleiro da Morte. Toda vez que brandia sua espada, o cavaleiro tinha que recuar para recuperar sua postura. Além disso, quando ele brandia com a mão direita, sua mão esquerda, ombros e joelhos se contorciam de antemão. Finalmente, o olhar do cavaleiro também foi um pouco mais lento que seu equilíbrio. Tudo isso provou que o Cavaleiro da Morte não era um espadachim. Desencadeando outro ataque, ele torceu violentamente seu corpo. Quarg! O poder demoníaco que jorrou do balanço da espada se espalhou por todo o corredor. Algo foi danificado e caiu no chão. Era uma das inúmeras armas agora espalhadas por lá. Os olhos do Cavaleiro da Morte tremeram em choque. Como todas elas apareceram em tão pouco tempo? Foi enquanto ele estava conjurando o teleporte? Atrás. Era mais rápido para o Cavaleiro da Morte lançar um jato de poder demoníaco para trás do que se virar. O poder demoníaco colidiu com uma rajada de chamas e explodiu. Mas essa explosão fazia parte dos planos de Eugene. Os sentidos do cavaleiro foram subitamente cobertos de pontos de mana de alta densidade. Em 1 e 2, dezenas e depois centenas, sua aparição repentina oprimiu seus sentidos. Cada um deles era um ataque que Eugene havia disparado violentamente contra ele. Bang, 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 bang. Centenas de mísseis mágicos dispararam contra a aura demoníaca do Cavaleiro da Morte. No meio de tudo isso, Eugene preparou seu corpo. Agora, vamos ver sua cara feia. Eugene ofegou com voz áspera. A espada de força de Wyneth dividiu a escuridão enquanto ele saltava. O capacete do Cavaleiro da Morte foi cortado ao meio. Tum! Como o único barulho que podia ser ouvido era o som de Eugene pousando atrás do oponente, ele virou a cabeça para olhar para trás. O Cavaleiro da Morte estava parado, segurando os pedaços de seu capacete com as duas mãos. Quando Eugene se recuperou de sua respiração ofegante, ele olhou para a parte de trás da cabeça revelada do Cavaleiro da Morte. Ele tinha cabelo curto, um lóbulo da orelha esquerda decepado, e a parte de trás do pescoço tinha um emaranhado de cicatrizes. Enquanto acalmava seu coração que parecia prestes a explodir, Eugene exigiu: "Olhe para mim." O Cavaleiro da Morte virou a cabeça. Uma cicatriz corria da ponta do queixo direito, atravessando o olho e a testa. Eugene estava muito familiarizado com essa cicatriz. Antes do ponto em que realmente morreu, essa era a cicatriz que Hamel recebeu ao se aproximar de sua morte. O evento aconteceu pouco depois de entrar em Helmut. Foi a cicatriz que recebeu enquanto lutava contra a espada do encarceramento. O lóbulo da orelha, que foi perfurado enquanto lutava contra o rei demônio da crueldade. Na ponta afiada da lança demoníaca, Luentos.
Embora estivesse escondida pela armadura, a cicatriz de sua batalha contra Rei Demônio da Carnificina também deveria permanecer em seu ombro direito. A arma daquele cara era o martelo de aniquilação, Digolat. Se Hamel se atrasasse um pouco em recuar, seu corpo teria sido esmagado ao meio. Mas ele chegou mais perto de morrer de verdade naquela época, no momento em que seu rosto foi cortado pela espada do encarceramento. Olhando para essas cicatrizes, o rosto atual de Eugene, que estava limpo de qualquer cicatriz, parecia estar latejando por algum motivo. Maldito! Você com certeza é um cara bonitão! Eugene xingou enquanto olhava para o rosto de Hamel. Mesmo que centenas de anos tivessem se passado, aquele rosto não havia apodrecido e ainda era o mesmo de sua vida anterior. No entanto, não havia vida nele. Sua pele estava pálida e sem sangue, e seus 2 olhos eram de um vermelho acinzentado como sangue podre. Sua alma é incrivelmente feia, mas pelo menos seu rosto é bonito. Eugene consolou o morto-vivo. O Cavaleiro da Morte não respondeu. Com olhos vazios, ele estava olhando para o capacete que estava segurando em suas mãos. Grrr. Seu corpo começou a tremer enquanto fazia esses sons. O capacete que estava segurando quebrou em pedaços. Roar! Com um rugido, o Cavaleiro da Morte jogou sua espada.